Para comentar a atualidade política nacional, tenho comigo o Ricardo Jorge Pinto. Olá. Olá, boa tarde. Hoje sou eu que estou aqui no Porto, não estamos a falar por janelas, como se costuma dizer. A questão do desemprego é uma questão muito importante, soubemos os números agora. Com este orçamento, que o Ministro Centeno fala que não é de austeridade, mas que tem restrições, não se vai começar a resolver o problema do desemprego. O problema do desemprego é um problema estrutural e é um problema que, apesar dos números indicarem que está a diminuir, não tem sido acompanhado esse número de diminuição de desempregados com um número de aumento de emprego. Isto é, há muitos que não são agora considerados desempregados apenas porque pura e simplesmente desistiram de procurar novos empregos ou já não têm sequer a possibilidade de estar inscritos naqueles que são os números oficiais do desemprego, o que significa que continua a haver um problema de produtividade instalado na economia portuguesa e que dificilmente será superado a curto prazo, isto é, podem-se tomar agora medidas, e a verdade é que os últimos governos têm procurado fazer isso, nomeadamente de melhor qualificação dos cidadãos para que esse problema do desemprego, e sabendo-se que o desemprego se combate com mais qualificações, possa vir a ser resolvido daqui a alguns anos. Agora, a verdade é que a curto prazo este é um problema que está instalado e é um problema que apenas pode ser contornado com medidas como estas que o Governo agora está a tentar inserir, isto é, injetando mais dinheiro na economia, procurando que assim, nem que seja de forma um bocadinho mais provisória, se possam criar postos de trabalho, que de alguma maneira ajudem a resolver os problemas daqueles que, sobretudo por causa da crise financeira dos últimos anos, perderam os seus locais de trabalho, mas sabendo, por exemplo, que dificilmente se podem, por exemplo, retomar os salários que eram aplicados há alguns anos. E a verdade é que os números também indicam que estes novos empregos que têm vindo a surgir, e felizmente eles têm vindo a surgir, têm remunerações muito abaixo daquela que era a média que se aplicava, por exemplo, há 5 ou 10 anos. E essa é uma realidade também com que vamos ter de viver a médio prazo. Vamos ter que viver. Não é? E não é sequer um exclusivo de Portugal. A média salarial na Europa, por exemplo, há os estudos que o indicam, tem vindo a diminuir ao longo dos últimos anos. Fruto, mais uma vez, também destas alterações estruturais que estão a acontecer no sistema económico mundial e, em particular, no sistema económico europeu. Que merecem, aliás, uma grande reflexão, mas que não é para... Pois, e que a União Europeia tem também, de alguma maneira, desvalorizado, e quanto a mim mal, porque esse é um problema que se paga, cujas faturas acabam por surgir ao longo do tempo e que, eventualmente, não nós, mas as gerações futuras vão ter que resolver de forma bastante mais assertiva do que aquela que tem sido tentada até agora. O problema é que a União Europeia, como nós também percebemos, tem uma estratégia muito volátil relativamente a estas matérias. Está mais preocupada com o presente e com uma série de questões. E com muitos problemas complicados, graves, nomeadamente da imigração e o problema até da tentativa da Grã-Bretanha sair da União Europeia. Tudo isso aliás, da Inglaterra, tudo isso são problemas que neste momento são prioritários perante uma própria Comissão Europeia que se sente também desfalcada de competências e de poderes para resolver estes problemas de forma mais determinada. Bruxelas, depois de alguns ajustes, aceitou o orçamento português, que deixou de ser expansionista, como o tal diz. Qual é a leitura que fazes deste orçamento em termos ideológicos? Há uma diferença assim tão grande? Há uma diferença. Não há uma diferença muito grande no que diz respeito àquilo que é o aumento das receitas fiscais. Aí já percebemos, as receitas fiscais estão em alguns aspectos a aumentar, mas a verdade é que a natureza dessas receitas fiscais se alterou substancialmente. Deixou de ser tanto os aumentos dos impostos diretos como tinha sido nos últimos anos e agora passou a ser mais nos impostos indiretos. Ainda hoje de manhã o Ministro das Finanças chamava a atenção para esse facto, e esse facto é de salientar, porque na verdade corresponde depois também a uma alteração ideológica que está a ser tentada por este governo socialista. E aqui há dois patamares em que isto tem que ser observado. O patamar puramente factual, isto é, a verdade é que agora as pessoas têm os seus rendimentos de alguma maneira devolvidos, isto é, os impostos diretos diminuíram, portanto aquilo que as pessoas ganham a partir do seu trabalho é obtido de forma mais completa e isso permite-lhes, por exemplo, que depois possam fazer opções relativamente à maneira como vão gastar esse dinheiro ou até
até se o vão gastar, uma coisa que com os impostos diretos não era possível. Isto tem, obviamente, uma leitura de caráter ideológico, mas depois há um outro patamar que me parece ser mais interessante observar. É tal a opção de andar de autocarro? Aquilo que António Costa dizia, que obviamente vai sujeitar-se a muitas leituras, algumas delas irónicas, mas dizia eu, depois há um outro patamar que me parece mais importante, que é perceber se vai haver realmente mais equidade social com estas medidas. Isto é, se na verdade o peso daquilo que é a responsabilidade de pagar esta dívida, que é muito grande, vai recair sobre aqueles que têm maiores posses e, portanto, maior capacidade para arcar com essa despesa. Ou se, e aqui está, quanto a mim, o cerne fundamental de toda esta discussão, aquilo que é considerada a classe média é verdadeiramente uma classe média. Porque ouvimos o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais a dizer que a classe média era a que ganhava 600, 700, 800 euros. Esse aí é um conceito que me levanta alguma dúvida. Houve depois uma correção, o Ministro das Finanças já veio dizer que a classe média, na verdade, é a classe que ganha um pouco mais do que isso, mas na verdade ainda não percebemos exatamente como é que algumas destas medidas que estão agora a ser discutidas dentro do Orçamento de Estado, e aqui é bom reconhecer também que este Orçamento de Estado ainda não está fechado e que, portanto, serão ainda introduzidas certamente algumas modificações, até por via do contrapeso daquilo que tu há pouco dizias, que é a negociação interna. Se é verdade que com Bruxelas me parece que as coisas estarão mais ou menos estabilizadas, falta ainda ver, até do ponto de vista ideológico, que contrapartidas é que bloquistas e comunistas vão agora tentar introduzir neste Orçamento de Estado para o aproximar mais do seu programa eleitoral. Se percebe pelas declarações de Catarina Martins há pouco, de que o Bloco de Esquerda quer mais. Quer mais. E a Mariana Mortágua hoje de manhã dizia exatamente isso, que depois de vir de Bruxelas, este orçamento estava muito mais distante daquilo que o Bloco de Esquerda pretende para o Orçamento de Estado. E é natural que António Costa ainda vai a ter que fazer algumas cedências neste Orçamento de Estado para corresponder aos pedidos que bloquistas e comunistas vão tentar introduzir. O problema é que ele tem uma margem de manobra agora muito reduzida, porque aquilo que Bruxelas lhe impôs vai criar constrangimentos, inevitavelmente, àquilo que serão as soluções alternativas que possam vir a ser introduzidas, sabendo que não se pode mexer nas metas do déficit que ficaram combinadas. Mais problema ainda para António Costa é o facto de, eventualmente, com esta negociação com Bruxelas e com o Parlamento português, se terem diminuído aquelas que eram as possibilidades que ele teria para o orçamento para 2017, no sentido de ir ao encontro das aspirações de bloquistas e de comunistas. Isto é, agora, mais do que nunca, nós já tínhamos falado sobre isso, mas agora fico ainda mais convencido dessa minha ideia, o grande primeiro teste de fogo de António Costa vai ser o orçamento para 2017. Este era o orçamento mais fácil. Este está feito e era aquele que era previsivelmente aprovado. Porque nem Bruxelas, nem os partidos à esquerda quereriam neste momento uma crise política, portanto fariam tudo para salvar a pele política de António Costa. Ele não terá certamente estas facilidades na discussão para o Orçamento de 2017 e terá, depois destas negociações com Bruxelas, menor margem de manobra para ainda introduzir algumas medidas. Agora, a verdade é que ele ainda tem alguns trunfos. Penso que era o Jornal de Negócios que hoje fazia uma espécie de elencagem de medidas que António Costa ainda pode introduzir para o próximo ano. Por exemplo, a questão do imposto sobre a sucessão das heranças, a questão de... Reintrodução desse imposto. A reintrodução desse imposto. Uma série de matérias fiscais, nomeadamente sobre as grandes empresas, que ainda tem ali algum espaço para António Costa agradar a bloquistas e a comunistas no momento em que tiver que fazer uma discussão onde, já se percebeu, Bruxelas vai ser também certamente mais intransigente. Introduzindo aqui a questão das 35 horas semanais para a função pública, como é que encaras esta diferenciação nos diferentes discursos? Pois, esta foi uma questão que nunca ficou muito clara. Por exemplo, nunca se percebeu porque é que se passaram das 35 para as 40 horas. Aparentemente não houve até nenhum ganho significativo. O Ministro dizia, vamos acreditar que é verdade, que o número de horas extraordinárias aumentou até quando se passou de 35 para 40 horas. Uma coisa surpreendente, na medida em que, se os funcionários estavam a trabalhar mais horas, seria natural que o número de horas extraordinárias diminuísse. Se assim não aconteceu, isso é sinal de duas coisas. Em primeiro lugar, eventualmente não haverá uma gestão tão cuidada daquilo que é a produtividade de cada um dos funcionários,
Em segundo lugar, e essa parece uma explicação mais plausível, é que, na verdade, em muitas destas empresas onde são aplicadas estas medidas, há um grupo de funcionários que trabalha muito mais do que o resto da empresa. O que é que acontece? São esses funcionários que muitas vezes trabalham muito acima das 7, 8, às vezes mais 9 ou 10 horas por dia e que garantem uma parte substancial daquilo que é a produtividade dessa mesma empresa. O que significa que todos os outros funcionários não interessa se trabalham 7 ou 8 horas, porque a verdade é que estão os outros a trabalhar 2 ou 3 horas por dia mais do que deveriam para, pelo seu grau de produtividade, compensarem... Mais uma vez, uma questão de gestão. É uma questão de gestão e uma questão também de mentalidade, uma questão de distribuição mais equitativa daquilo que é o esforço que os funcionários fazem dentro de uma empresa. Porque isso tu sabes, eu sei, as pessoas que nos estão a ouvir sabem, as tendências das chefias é colocar nas mãos dos mais competentes o trabalho que demora mais a executar. E, portanto, é sempre um pequeno grupo dos mais competentes aqueles que fica com a despesa do esforço que se faz para aumentar a produtividade numa empresa. E isso deveria, de alguma maneira, terminar. Lá está, voltamos outra vez ao início da nossa conversa, eventualmente com melhor qualificação, de forma mais equitativa, para que todos sejam mais competentes na realização das suas tarefas. E aumentar, assim, a competitividade. E já agora os salários desses funcionários também. Já agora os salários para eles se sentirem mais motivados, porque depois também é o seu problema. O problema é que com estes orçamentos mais restritivos, com diminuições salariais, que eu há pouco mencionava, isso cria menor incentivo para que um funcionário se sinta disposto a ter maior produtividade durante o seu período de trabalho. Ricardo, hoje duas questões sociais, por assim dizer, duas questões muito caras à esquerda, acabaram por ser discutidas no Parlamento e já se sabia. O Presidente da República vai mesmo promulgar os diplomas da adoção por casais do mesmo sexo e também aquelas alterações à lei de interrupção voluntária da gravidez. A deputada Isabel Moreira falava, do Partido Socialista, falava num outro veto presidencial que Cavaco Silva não utilizou e na justificação da não utilização do veto dizia: eu sei que este diploma vai ser aprovado na Assembleia da República, não percamos mais tempo, eu promulgo já. Porquê é que ele desta vez decidiu não o fazer? É muito difícil perceber o que vai na cabeça de Cavaco Silva, sobretudo nestes últimos meses. Ele tem tomado atitudes que são completamente discrepantes relativamente àquilo que era uma rota de conduta que ele tinha tido. Ouviste-me também dizer aqui muitas vezes que Cavaco Silva era muito previsível. Curiosamente, nestes últimos meses, último ano, eventualmente, essa previsibilidade esfumou-se um pouco. E Cavaco Silva, talvez acossado por níveis de popularidade muito baixos, tentou ser um bocadinho mais interventivo em algumas áreas. E começou a fazer exatamente o que queria e não aquilo que supostamente deveria fazer. Se calhar, e com um efeito contrário. A verdade é que os níveis de popularidade continuam a descer. E agora nem sequer já a direita se sente confortável com algumas das decisões que Cavaco Silva toma. E percebeu-se também nesta discussão que as bancadas parlamentares do PSD e do CDS não vieram em socorro de Cavaco Silva, tirando uma ou outra intervenção, e mesmo assim de forma lateral, por exemplo, dizendo que Cavaco Silva tem todo o direito à sua opinião, mas nunca foi isso que esteve em causa relativamente às bancadas à esquerda, mas percebe-se que Cavaco Silva não esteve aqui bem, por um lado por esse aspecto que tu agora mencionaste, perdeu-se tempo, isto era mais do que expectável que ele iria ser voltado para ser às mãos do Presidente para ser promulgado e, portanto, não havia aqui necessidade de perder tempo. Tem um outro efeito, que é isto começa também a preparar, do ponto de vista político, aquilo que é o terreno para a próxima grande discussão nesta área, que é a questão da eutanásia. E aqui já se percebeu uma certa unidade de um grupo de deputados muito alargado em relação a estas matérias. Não me parece que este seja o timing mais adequado para fazer esta discussão, e eventualmente a discussão será até também prorrogada, mas no momento em que ela for tida, já se percebeu que há aqui um pano de fundo para o qual Marcelo Rebelo de Sousa, futuro Presidente da República, terá que olhar com alguma atenção, até para não cometer os erros que Cavaco Silva tomou em relação a estas matérias, sabendo-se das enormes limitações que tem o cargo de Presidente da República, e aqui mais uma vez elas ficaram notórias. Ricardo Jorge Pinto, acabaste de anunciar a próxima peça que eu vou lançar depois da nossa conversa. Obrigada por teres vindo. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Boa tarde.